Diga comigo, por gentileza, pense no que dá esperança. Será que nós pensamos somente no que dá esperança? Porque todo mundo quer viver coisas empolgantes na vida. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Todo mundo quer viver coisas diferentes, né? Mas a gente já aprendeu sobre isso, que o que dá forma, a gente vai ter momentos, mas o que dá forma à nossa vida é o que a gente faz de vez em quando, pessoal? Não, o que nós fazemos no nosso dia a dia. E pensar no que dá esperança é um treinamento do dia a dia, dos dias comuns, dos dias monótonos, chatos, que parece que nada está acontecendo. Como a gente já falou, dias como Noé teve. Imagina quantos anos construindo aquilo lá. Dias que parecia que estava a mesma coisa. Dias de Abraão, por exemplo. A gente lembra daquela passagem que ele estava na porta da tenda, na hora mais quente. Então você imagina o tempo, um dia após o outro, e parece que nada está chegando, a promessa não aconteceu, e o problema continua aí, e a situação está pendente aí, é um dia após o outro. Dias como Davi. Quantas vezes que parece, fala comigo, parece que não estamos saindo do lugar. E um dos maiores ensinamentos que nós podemos ter é de nós sermos fiéis a Deus no nosso dia a dia. Naqueles testes que são os testes que mudam a nossa vida. Os testes da resiliência. O teste da consistência. A nossa fidelidade é testada na rotina. A gente não é testado num dia isolado apenas. Tem esses dias também que é um dia de mudança de rumo talvez na nossa vida. Que se a gente bobear um pouquinho, a gente toma um rumo totalmente errado na nossa vida. Mas é no dia a dia, pagando o preço certo todos os dias, que nós vamos dando as respostas que Deus espera. A gente ama falar de José, não é verdade? Eu pelo menos adoro falar de José. Como eu gosto de falar muito de Eliseu, como quem não gosta de falar de Davi, não é verdade? Mas será que nós temos buscado ser fiel como José? José que foi fiel ao pai dele, que foi fiel ao patrão egípcio dele, que foi fiel a Deus. E qual foi a recompensa a curto prazo dele, pessoal? Foi cair num poço, foi colocado num poço, foi ser escravo e depois foi preso. Pois é. José, tem muita gente que fala, né? Eu estou no fundo do poço. José foi para o fundo do poço, literalmente. E ele foi fiel em todo o tempo. Então, como é que nós reagimos aos testes da fé? Eu falei de Jó hoje de manhã. Jó decidiu, fala comigo, decidiu. Jó tinha muitos motivos para reclamar. Aos olhos naturais ele tinha mesmo. Mas ele tomou uma decisão de não reclamar em nenhum momento. Tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, eles têm a mesma colocação. Em nenhum momento Jó pecou com seus lábios. Em nenhum momento Jó culpou a Deus por qualquer coisa. Jó decidiu não reclamar. Jó passou por uma fase muito difícil, até brinquei falando sério de manhã. Jó passou uma fase muito difícil, que ele perdeu tudo. Ele só ficou com a esposa goteira dele. Você vê que a luta dele foi difícil. Ele perdeu tudo, mas ele ficou lá com a goteira. Você vê, né? Como é que são as coisas, né? Para mostrar que ele foi um homem resiliente. Perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu o gado, perdeu o funcionário, perdeu tudo, mas a mulher ficou lá. A mulher ficou falando, vai lá, amaldiçoa teu Deus. E você acha que ela falou uma vez só? A Bíblia registrou uma vez só. Mas vamos concordar, né? Que a mulher ela é meio repetitiva. Então ela imagina, mas você ainda está aí nessa tua fidelidade, homem? Eu já falei para você amaldiçoar esse teu Deus, morre logo. O que você fez de errado, não é verdade? Estava todo mundo falando do caráter de Jó. Jó, o que você fez? Jó, você amaldiçoou Deus. Jó, você está com a vida muito errada. Jó, o que você fez? Todo mundo. Então Deus nos prepara para coisas grandes.
Mas nós temos dado condições para esse preparo? O que mudou desde o final do ano passado? Vamos pertinho, né? O que mudou no seu caráter, por exemplo, do final do ano para cá? Você vê mudanças consideráveis, relevantes? Tem que ser sincero. O que mudou no tratamento, por exemplo, com o seu cônjuge, desde o início do ano para cá? Está melhor? Está mais equilibrado, mais educado? Ou está tudo igual? Está a mesma coisa? A gente precisa observar na nossa vida mudanças diárias. Nossa, como assim? Exatamente. As nossas células, o clima. Agora a gente já está entrando numa época fria. Então tudo está mudando dia após dia. Dia após dia nós estamos ficando diferentes. Dia após dia o clima já está mudando de novo. Está tendo um ciclo, uma renovação. Então se nós não vermos diferença na nossa vida diariamente, se nós não perseguirmos as mudanças diariamente, a gente nunca vai ter um saldo positivo. Não, mudança no dia a dia é mais difícil de ver então, mas pelo menos a gente tem que perceber mudanças de pelo menos um mês para o outro. 30 dias tem que ter alguma diferença. Eu não posso aceitar olhar no espelho e simplesmente ver que está aparecendo mais uma ruga aqui e mais uns 2, 3, 4 fios de cabelo branco na cabeça. A gente não pode aceitar simplesmente olhar e ver que está envelhecendo. Precisa haver o que, pessoal? Fala comigo, crescimento. Precisa haver sabedoria. Fala, eu preciso perseguir um progresso diário. E vão vir lutas, vão vir testes, mas nós precisamos vencer, passar nesses testes. Quando a gente vem para Jesus, a vida parece que piora. Porque é o que a gente estava falando. A pessoa que ela já está no pecado, ela já está com o estilo de vida errado, é o que Asaf falou. Asaf não teve um momento que ele ficou com inveja do ímpio, que parece que ele não tem problema, ele está bonito, está saudável, está rico. E o Asaf falando aqui, dia e noite, toda manhã ele só enfrenta problema. Lembra disso? Pois é. Porque o ímpio, que ele já está indo para o caminho do inferno, como ele falou, quando eu entrei na sua presença, eu percebi o destino deles. Eles estão nesse lugar escorregadio. Hoje eles estão, amanhã não estão mais aqui. Então quando a pessoa já está no piloto automático para ir para a derrota, para o inferno, pode conquistar o mundo inteiro, mas o que importa é o final. Ele perde a alma dele, é isso que o diabo quer. Então parece que a vida dele está caminhando, mas está num lugar escorregadio. E o diabo, o que ele faz? Ele tenta, ele joga seta, ele ataca. Por quê? Porque ele quer nos fazer desviar do olhar de Jesus. Pedro, quando falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor. Jesus falou o quê? Venha. E ele foi. Mas ele sentiu uma onda na perna dele, ele viu uma onda batendo no rosto dele, e ele parou de olhar para Jesus, que é o diabo que faz isso. O diabo tenta nos distrair, para que a gente tire o olhar dele, aí a gente começa a afundar. Então, realmente, às vezes parece, nossa, o ímpio parece que está prosperando, então, mas ele está em um lugar escorregadio. E o justo, aquele que está mantendo a sua fidelidade, olha, vai sendo atacado. E é aí que eu preciso estar forte. Porque os testes vão nos refinando. Os testes vão nos provando e nos tornando melhores, mais fortes, mais resilientes, mas somente para aquele que persevera, que vai até o final.